Que a graça e a paz do Senhor Jesus para com todos os amados irmãos. Vamos continuar o estudo no que cremos e por que cremos. E chegamos na parte sobre a Trindade no Novo Testamento. Vamos mostrar a passagem onde mostra as três pessoas da divindade ao mesmo tempo nas Sagradas Escrituras. A gente cremos que o Novo Testamento também é igualmente inspirado completamente como o Antigo Testamento. Então, o Antigo e o Novo Testamento compõem a Palavra de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para corrigir, para redagir, para repreender em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém? Então, vamos para o estudo. Essa é a terceira parte, a Trindade no Novo Testamento. No Novo Testamento, porque cremos e no que cremos. Amém? Vamos abrir aqui a nossa Bíblia e vamos começar o estudo da palavra do nosso Deus. Então vamos lá. O primeiro versículo que nós vamos começar é em Mateus. Mateus capítulo 3, versículo 16. Vai falar sobre o batismo de Jesus Cristo. O batismo de Jesus Cristo é muito importante sobre a doutrina da Trindade, porque é onde mostra as três pessoas ao mesmo tempo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Aqui no versículo 16, depois você pode ler Mateus 3 inteiro para entender o contexto, mas só vou ler dois versículos de Mateus capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. E Jesus, sendo batizado pelo João Batista, subiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, o Espírito, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Também tem passagens paralelas sobre o batismo de Jesus Cristo. Se você quiser anotar, está em Marcos capítulo 1, versículo 9 ao 11, Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22 e também João capítulo 1, versículo 32. Ambas as passagens falam sobre o batismo de Jesus Cristo e como essa passagem é importante. Vamos lá. Primeiramente, Jesus está sendo batizado pelo João Batista e depois que ele termina de ser batizado nas águas, quando ele se levanta das águas, o céu se abre e viu o Espírito de Deus, o Espírito Santo descer e uma voz do céu que falava: Este é o meu Filho em que me comprazo. Mas peraí, então o Filho está sendo batizado, o Espírito Santo está descendo e o Pai que está lá no céu está falando. Então, uma passagem clara no Novo Testamento que mostra as três pessoas da Trindade, da divindade do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e também as passagens paralelas nos outros evangelhos, como Marcos 1, Lucas 3 e João 1 também mostra esse mesmo contexto. Jesus sendo batizado, quando saiu das águas, quando se levantou das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma forma de pomba e o Pai lá nos céus falando: Este é o meu Filho em que me comprazo. Agora vamos para os últimos ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus Cristo falou para a gente ir e fazer discípulos, pregar o Evangelho para cada criatura. Mas ele também fala para a gente batizar. E olha a fórmula que ele dá para a sua igreja. E isso é muito importante também para a doutrina da Trindade, onde mostra claramente as três pessoas. Mateus 28, versículo 19. E assim vai falar: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mas no versículo 19, olha o que ele fala. Ele fala para a gente ir e fazer discípulos, ou
pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho e fazer discípulos a todas as nações. Mas ele fala, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então, quando eu for batizar alguém, eu teria que falar, eu batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e mergulha a pessoa nas águas. Então é uma fórmula batismal que Cristo entregou para nós. E também uma passagem clara, onde mostra a doutrina da Trindade, as três pessoas ao mesmo tempo. Se por acaso as três pessoas não existissem, somente uma pessoa, ele teria que falar assim, olha, vocês têm que batizar em meu nome. Pronto. Ou batizar em nome do Pai. Pronto, não é verdade? Ou batizar em nome do Espírito Santo. Mas não, Jesus Cristo falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As três pessoas novamente aqui aparecendo agora no sermão de Jesus, falando que os discípulos teriam que ir fazer novos discípulos, pregando o Evangelho e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mateus 28, 19. Mas tem outras passagens que mostram claramente no Novo Testamento a Trindade. Agora João, Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 16 e 17. É muito importante essa passagem. Olha o que vai dizer. Assim diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha que interessante. No versículo 16 é Jesus falando, versículo 15, se me ameis, guardeis os meus mandamentos. Então ele está falando com os discípulos. Então Jesus está falando que o Cristo rogaria ao Pai, que o Filho rogaria ao Pai, e o Pai daria um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então vamos lá. É uma passagem bem clara. Jesus está falando que ia rogar ao Pai e o Pai concederia um outro Consolador. Quem seria outro Consolador? Versículo 17. O Espírito de verdade. O Espírito Santo. Mas não somente em João 14, mas também João 15. No seu versículo 26 também fala algo bem parecido. Assim vai dizer, versículo 26, mas, Jesus falando, mas quando vier o Consolador, que da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Outra vez, Jesus está dizendo, mas quando o Consolador, quando vier o Consolador, lembrando que no capítulo 14 fala outro Consolador. Então não é o próprio Cristo e não é o próprio Pai. É o Pai que vai enviar este Consolador que não é o Cristo, porque Cristo já estaria arrebatado por Deus. Não é verdade? Então, mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar. Olha que interessante. No capítulo 14 fala que ele rogaria ao Pai e ele enviaria. Então, aquele Espírito de verdade, a mesma pronúncia, a mesma expressão no capítulo 14, que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, outra passagem, também em João 14, João 15, mostra Jesus falando que um outro Consolador viria da parte do Pai para os consolar os discípulos, consolar a igreja, consolar os servos do Senhor, porque o próprio Cristo está falando várias vezes, eis que vou para o Pai, eis que vou para o Pai. Então, tem vários relatos da Escritura Sagrada mostrando que Cristo ia para o Pai. Mas ele não ia deixar os seus discípulos, a igreja, os servos dele órfãos.
Não, muito pelo contrário, ele enviaria um outro consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Outra passagem que também mostra a Trindade ao mesmo tempo. Jesus falando que é rogar ao Pai e o Pai enviar o Espírito de verdade, que também é o Espírito Santo. E olha que só estamos nos Evangelhos. Agora vamos entrar em Atos e também vamos entrar em 1 Coríntios e depois em Apocalipse. Vamos ver se a gente consegue abordar a Trindade no Novo Testamento, os versículos que mostram claramente, e no final, Isaías 6. É uma passagem muito linda, que faz também conexão com Apocalipse 4. Agora vamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 32 e 33. Assim vai dizer: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto em vós agora, vedes e ouvis. Olha que interessante. Esta é uma pregação do apóstolo Pedro, depois que o Espírito Santo desceu. Então ele está falando que o Pai ressuscitou a Jesus e eles recebeu agora a promessa do Espírito Santo. Isso é muito maravilhoso, porque mostra o Pai ressuscitando o Filho e a promessa do Espírito Santo, que Cristo falou em João 14, João 15, em outras partes também do Evangelho, que enviaria o Espírito Santo. Aqui está a conclusão. O Pai ressuscitou o Filho está à destra, de sorte que, exaltada pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, e derramou isto que em vós agora vedes. Ele estava falando para os judeus que estavam ouvindo, para outras pessoas que não eram judeus, gentios, que estavam na festa de Pentecostes. Vedes e ouvis. Então, outra passagem que mostra também a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Agora vamos para a carta do apóstolo Paulo, capítulo 12, versículo 4, onde mostra os dons espirituais. E isto é maravilhoso, porque ele vai falar sobre a diversidade de dons, a diversidade de ministérios e de operações. Olha que interessante. Ora, há diversidade de dons, correto? Mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aqui é outra referência, porque o Espírito é o Espírito Santo, o Senhor que se refere a Cristo e o Deus aqui se refere ao Pai, tá bom? Então, outra passagem que também mostra o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo e também o Pai, que há diversidade de dons, de ministérios e de operações. E a cada uma das pessoas da Trindade. Vamos também para a bênção apostólica. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Olha que interessante. O apóstolo Paulo vai encerrar a epístola dele aos Coríntios com uma saudação, com uma bênção. E ele vai dizer assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. Eu sei que eu já falei isso antes, quando estava me referindo à bênção sacerdotal de número 6, que é uma referência à bênção apostólica, que a gente acabamos de ler. Então, aqui está bem claro, porque no Antigo Testamento só fala: o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto, o Senhor te proteja, certo? Mas aqui mostra cada uma das pessoas da Trindade. Enquanto no Antigo Testamento era uma sombra, no Novo Testamento já é uma revelação, já mostrou a revelação para nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Olha que passagem muito, mas muito linda, e também uma referência da bênção sacerdotal que está em Números,
6, versículo 23. Rapidinho. Olha que interessante. Fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faz resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. 3 vezes ele declarando: o Senhor e o Senhor. Mas chega no Novo Testamento, na bênção apostólica, fala que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Então a bênção sacerdotal e a bênção apostólica é uma referência ambas, tá bom? Agora vamos para a primeira carta de João, capítulo 5 e versículo 7. Aqui é uma passagem, vamos dizer assim, muito espinhosa. Por quê? Porque somente uma das famílias dos manuscritos gregos que traz esse versículo completo, o ao qual nós cremos que é a família ou que é os textos mais fiéis, mais confiáveis no Novo Testamento, que é o texto receptus ou texto recebido. Só que a explicação por que a gente crê que o texto receptus ou recebido é melhor que o texto crítico ou que a família alexandrina, então vamos deixar isso para o próximo vídeo. Mas é muito interessante essa passagem e bem clara. Olha o que diz: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Então está dizendo que o Pai, a Palavra, que a gente sabemos que é Cristo por causa de João capítulo 1, versículo 1 adiante, que a palavra, o verbo se fez carne, não é verdade? O verbo estava com Deus e era Deus. Versículo 14, o verbo se fez carne. E o Espírito Santo, e esses 3 são um. Então é um único Deus em 3 pessoas. É uma passagem muito, mas muito clara. Também em outras traduções, não somente a ACF que eu estou usando, também na ARC usa isso. Na tradução da Thompson também aparece isso. Na King James 1611 em português também aparece isso. Na King James Version americana, na Reino Valera, em todas as traduções que são baseadas nos textos gregos, receptus ou recebido, traz essa versão completa: o Pai, o Filho, a Palavra e o Espírito Santo de Deus. Amém? Agora vamos entrar numa passagem muito interessante de Apocalipse, Apocalipse 4 e Apocalipse 5. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque a gente vamos finalizar depois com Isaías 6. Apocalipse 4, versículo 8. Depois vamos para Apocalipse 5, tá bom? E olha, quando João subiu ao céu, versículo 2, e foi arrebatado no Espírito, e eis que um trono, guarde muito bem, um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Aí, tudo bem, um assentado no trono. No versículo 5 fala: e do trono saía relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Aqui é uma referência também em Isaías. Isaías fala que os 7 Espíritos habitariam no Cristo. Espírito da verdade, o Espírito do Senhor, do conhecimento, do entendimento e aí por diante. É uma referência também, uma promessa, uma profecia de Isaías, referindo que o Cristo teria esses 7 Espíritos de Deus sobre ele, que é a completude, a plenitude do Espírito Santo. Então, quando você vê os 7 Espíritos de Deus, é o Espírito Santo. Então, 7 lâmpadas de fogo ardia diante do trono, quer dizer que o Espírito Santo estava diante do trono. Então, aqui nós podemos concluir que o Pai está sentado no trono e o Espírito Santo está diante do trono. Somente no versículo 8, nós vamos ler algo muito interessante. Eu quero que você guarde uma expressão. E os 4 animais tinham, cada um por si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. E
e todos deram glória, honra e adoraram aquele que está sentado no trono, certo? Agora vamos para Apocalipse 5, um capítulo depois. Vamos ler até o versículo 3, do 1 ao 3, depois 6 ao 7, tá bom? E vi na destra de que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém nos céus, na terra e debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. Agora olha no versículo 6. E olhei, eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro. Quem que é o cordeiro? Em João 1, olha que João 1 vai dizer, o João Batista, quando olha, que está relatado em João 1, ele olha para Cristo e fala: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E havendo por sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos. 7 chifres, 7 olhos. Também é uma representação do Espírito Santo, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. 7 Espíritos é uma plenitude do Espírito Santo, que foi enviado para a terra como Consolador. Enviados à terra. E ele veio e tomou da destra que estava sentado no trono. Peraí, então o Pai está sentado, Cristo vem e ele toma o livro que está à destra do Pai, certo? E o Espírito Santo estava na frente, ardendo em fogo, como 7 lâmpadas de fogo. E aqui também fala que o Cristo tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo enviado a toda a terra. Olha que interessante, porque no versículo 6 vai mostrar: e eis que estava no meio, no centro. Então peraí, se ele está no meio, quem está à sua destra e quem está à sua esquerda? Você não pode estar no meio com 2 pessoas. Você só pode estar no meio se estiver 3 pessoas no mínimo. 3 pessoas, ou 5 pessoas, ou 7 pessoas, número ímpar. Número par não tem jeito você estar no meio, só se fizer uma roda, aí sim. Ao contrário, 2 pessoas, não tem jeito estar no meio, correto? E havendo um só trono. Por que um só trono? É o mesmo Deus, é a divindade, é o Deus Trino em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então aqui, em Apocalipse 4 e Apocalipse 5, vai relatar algo muito maravilhoso. Então, aquele que está sentado no trono e que tem o livro escrito por dentro e por fora, é o Pai. Cristo, que está também no trono, no meio do trono, vem e toma o livro do Pai. Então agora ele tem um livro e vai romper os selos. E o Espírito Santo é relatado também em Apocalipse 4, que fala que são as 7 lâmpadas de fogo que ardiam e que estavam diante do trono. E também como 7 chifres e 7 olhos que estavam no Cordeiro, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, no mesmo trono, no único trono, estava o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Porque o próprio Cristo falou que ele venceu e se assentou no trono de quem? Dele? Não, do Pai. Ambos se assentam no mesmo trono. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui está uma passagem bem clara. Depois eu quero que vocês leiam Apocalipse 4 e Apocalipse 5, tá bom? Das Sagradas Escrituras. Lembra que eu disse para vocês guardarem a expressão Santo, Santo, Santo? Isso vai ser muito importante. Vamos lá voltar em Apocalipse 4 para somente reforçar, porque agora vamos entrar em Isaías, para fechar as referências das pessoas da Trindade. E depois no próximo vídeo vamos falar que todas as pessoas da Trindade têm as mesmas obras. Obras de criação, obras da criação do homem, obras da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo e da inspiração das Sagradas Escrituras, certo? Versículo 8. E os 4 animais tinham, cada um por si, 6 asas, e ao redor e por dentro estava cheio de olhos. E não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo:
Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Isso é algo muito interessante porque fala santo 3 vezes e os anjos que estão em volta sempre declaram santo, santo sem parar. Agora vamos em Isaías. Lembra que Apocalipse 4 e Apocalipse 5 é uma referência da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo recebendo essa adoração no mesmo trono. Um único trono para as 3 pessoas, porque é o mesmo Deus. Tá bom? Agora Isaías 6. Olha que interessante. E eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia todo o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, 2 cobriam os rostos, 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É uma referência clara em Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Lembrando que Apocalipse 4 e 5 é uma referência clara da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora vem umas passagens mais além da referência Santo, Santo, Santo. Por que fala Santo 3 vezes? Santo para o Pai, Santo para o Filho, Santo para o Espírito Santo. Correto? Para o Espírito de Deus. Então por isso que falam Santo 3 vezes, declarando que a divindade, a Trindade, o Deus Trino, o grande Yahweh ou Yahweh, né, é Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Olha que interessante, porque quando a gente desce aqui para baixo, ele vai dizer assim, versículo 7, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque a gente vamos para outras 2 referências. Aqui, você acabar de ler, vai falar, é o Pai. Isaías 6 está falando somente do Pai. Será mesmo? Olha, a gente nem precisa ir para Apocalipse para mostrar que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é isso que a gente vamos provar. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. E depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e a quem irá por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia a mim. Então ele disse: Vá e diz a esse povo. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção pelo contexto de Isaías 6. O Isaías está falando que viu o Senhor no alto sublime trono, que os anjos estavam declarando Santo, Santo, Santo 3 vezes, e o próprio Senhor fala: Quem irá por nós, certo? E olha que interessante. Então disse ele: Vai e diz a esse povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração este povo, e fazem-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, e nem se converta e seja sarado. Olha aqui, eu quero que guarda muito bem essa expressão, que Deus vai dizer no versículo 9 e versículo 10, certo? Agora vamos para outras 2 referências. Isaías claramente está falando que viu o Senhor, que é o Pai, correto? Então vamos lá em Evangelho de João, capítulo 12, no versículo 35 até o 45. Eu quero que vocês leiam tudo esses 10 versículos para também entender o contexto, para eu mostrar que está se referindo à mesma coisa, tá bom? Então assim vai dizer: E disse-lhe, pois, Jesus: A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas, agora João está falando, essas coisas disse Jesus, e retirando-se, ocultou-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante dele, e não
criam nele. Olha que interessante, agora o João está falando. Por que não cria? Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías 6, que disse: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? O braço do Senhor também é uma referência a Cristo, tá joia? Nos próximos vídeos talvez a gente explique melhor sobre o braço do Senhor. Por isso, não podiam crer, enquanto Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim que não vejam com os olhos e compreenda no coração e se converta, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Opa, peraí, falou de quem? De Cristo. João está falando sobre Cristo. Então ele está dizendo que Isaías falou disso, que cegou-lhe os olhos, endureceu o coração, para que os olhos não vejam, para que o coração não compreenda, e para que não se converta e não os cure, não fique sarado. Mas peraí, se Isaías está falando do Pai, aqui João pega essa passagem e fala: não, Isaías viu a glória de Cristo. Isaías viu e falou da glória de Cristo, que está em Isaías 6. Isaías 6 viu a glória de Cristo, a glória do Pai, não é? O Pai e o Filho. E o Espírito Santo? Já vamos entrar, só vamos terminar até o versículo 45. E apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para que não serem expulsos da sinagoga, porque amava mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê, não a mim, mas naquele que me enviou. Olha que interessante, Isaías está mostrando o Pai. João vai falar que Isaías, na verdade, viu e falou da glória de Cristo. Então o Pai e o Filho. Agora vamos para o Atos dos Apóstolos, porque aí a gente fechamos, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sem entrar em Apocalipse, que também é uma referência clara do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Olha que interessante, o apóstolo Paulo vai falar assim, certo? O apóstolo Paulo, se você ler do versículo 23, vai entender que é o apóstolo Paulo, mas vamos ler do versículo 25 ao 27. Mas quem escreveu foi Lucas, tá? O mesmo que escreveu no Evangelho segundo Lucas. Então o apóstolo Paulo, olha o que vai dizer: e tendo ficaram entre si discordes e despediram-se, dizendo Paulo esta palavra. Peraí, que o apóstolo Paulo disse, vamos ver? Bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta. Peraí, quem falou? Espírito Santo, guarde isso. Dizendo: vai a esse povo e dize: de ouvido ouvireis, de maneira que nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebeis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os seus olhos vejam, nem com seus ouvidos ouça, nem do coração entenda, e se converta, e eu os cure. Peraí, é o mesmo contexto que eu mostrei para os amados irmãos de Isaías 6. Então Isaías vê o Senhor no alto sublime trono, o Pai, certo? Mas João vai falar que Isaías viu e falou da glória de Cristo. Mas o apóstolo Paulo fala que quem falou foi o Espírito Santo. Mas peraí, não fica confuso? Não fica confuso. Sabe por quê? Vamos lá voltar em Isaías. Porque olha muito bem que o próprio Deus vai falar para ele. Olha, e depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E a quem irá por nós? É uma clara evidência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outra evidência também está no versículo 3. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. É a mesma expressão que aparece em Apocalipse 4, versículo 8. E se a gente entender também no Apocalipse 5, é uma referência da Trindade, porque é o mesmo trono, é um único trono,
o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Ambos estão assentados no mesmo trono. Ambos apareceram aqui para Isaías. Isaías viu a glória do Pai, ao mesmo tempo do Filho e ao mesmo tempo do Espírito Santo, porque ambos estavam lá. É o mesmo Deus. Se a gente ir para o Apocalipse 4, os serafins, os 4 seres viventes que tinham 6 asas, que estavam clamando sem parar, como está dizendo também Isaías 6, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Isaías 6 fala: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando a gente chega mais embaixo, fala que o povo não vai entender com os ouvidos, nem com o coração, e nem vai se converter para ser sarado. Chegamos em Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 35 a 45, a gente mostramos o contexto que se refere a Isaías 6, só que João pega esta passagem e fala que é Cristo. Tá, então é o Pai e o Filho. Aí chega o apóstolo Paulo em Atos 28 e fala que é o Espírito Santo. Então, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo de Deus. Aí, a gente vimos passagens claras, referências claras de Isaías, 2 referências dizendo Santo, 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 e quem irá por nós, e o contexto, para que não entendam, para que não vejam, para que não se converta da pregação que for feita. É o mesmo contexto, em diferentes passagens, aplicando para o Pai, aplicando para o Filho e aplicando para o Espírito Santo. Então, nesse vídeo, a gente abordamos a Trindade no Novo Testamento, passagens claras que mostram as 3 pessoas da divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um único Deus. E eu só vou fechar com um versículo das Sagradas Escrituras, que mais para frente eu vou explicar por que essa tradução é a melhor do que as outras, mas é mais para frente. Porque 3 são os que testifica no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são. Amém? Crê nisso? Fazes bem. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Deus te abençoe.